Como conquistar um parceiro ou uma parceira? Essa é uma questão. A outra é como manter esse relacionamento ou simplesmente como colocar um ponto final. No mês dos namorados, o tema da Opinião Pernambuco é relacionamentos nos tempos atuais. E nossa convidada é a Natália Timmerman. Natália Timmerman, ela é psiquiatra, escritora, ela é mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. Ela tem vários livros publicados e a gente também vai poder falar um pouquinho sobre esses livros aqui no programa. Então é isso. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Valdir. Um prazer estar aqui conversando com você. Então, Natália, vamos pegar esse gancho aí, né, de Dia dos Namorados, um mês em que as pessoas elas ficam todas, né, muito emotivas, né, onde o afeto ele vem à tona, né? O que é, na verdade, uma conquista? O que faz com que uma pessoa, de repente, ela caia nas graças de uma outra? Esse é um dos grandes mistérios da humanidade, da natureza, enfim, né? Não se sabe. Tem um livro muito bonito que se chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Nesse livro, a autora, que é uma sueca chamada Liv Strömquist, ela vai fazer quase um estudo sociológico em quadrinhos sobre o amor nos tempos do capitalismo tardio. Só que para entender o amor hoje, ela vai assim, para a antiguidade, né? Quando se achava que o amor era uma graça dos deuses mesmo, né? Tanto que Afrodite escolhia quem seria flechado, né? E era como uma dádiva mesmo, né? A gente não escolhe quem a gente ama, a gente não escolhe se apaixonar, simplesmente acontece. E isso seria maravilhoso, mas o difícil é que também o desapaixonamento acontece sem o nosso controle, né? Assim como uma bolha de sabão, puf, de repente ela pode estourar, pode simplesmente acabar esse amor, esse apaixonamento. Existe uma técnica para você conquistar uma pessoa, de repente você diz, pô, me apaixonei por ela, ou me apaixonei por ele, né? E agora, o que fazer, né? Quais estratégias que eu preciso montar para poder consolidar essa minha intenção? Olha, se existe uma técnica, eu não conheço. Eu acho, quando a gente fala em técnica, né, a gente fala de algo que é da ordem do racional, né, da ordem do controle, algo que a gente pode controlar. Agora, os sentimentos a gente não consegue controlar. E acho que talvez a grande, entre aspas, técnica, e eu percebo isso na clínica, né? Na minha prática do cotidiano, às vezes a gente briga muito com o que a gente está sentindo, né? E parte do nosso sofrimento vem disso, de brigar com o que a gente está sentindo. Então, se eu pudesse dar uma técnica, seria justamente essa: sinta o que você está sentindo. Parece um pleonasmo, né? Parece algo que nem valeria a pena ser dito, mas é que às vezes a gente fica brigando. É mais ou menos como quando a gente toma chuva e começa a se esconder do frio que vem. Quando a gente decide tomar a chuva e se molhar e não se importar mais com isso, parece que o frio até para de vir, né? Acho que enfim, a gente fica mais aberto a sentir o que a gente já está sentindo, né? Então, isso acho que pode ser interessante. Natália, tem várias coisas que vêm à tona, né, que brotam assim, né, nesse momento, no momento da conquista. É como pensa a outra pessoa, como ela vai reagir, né, como eu devo me comportar e, principalmente, como não ser invasivo. Então, essa é a questão que eu trago para ti agora, né? Como se aproximar sem ser invasivo. Eu acho que isso é um dos grandes perigos do nosso tempo, né? Isso quase como se houvesse um manual de etiqueta dos relacionamentos, né? Primeiro, isso não existe, né? Cada relacionamento é um relacionamento. Tem pessoas que gostam de estar mais próximas, de dizer mais o seu afeto. Tem pessoas que não, que ficam incomodadas com isso, né? Assim, o sentimento de apaixonamento, né? A paixão, ela vem até de uma outra palavra que é patos. É uma palavra que deu origem tanto à paixão quanto à patologia. Então, a doença e a paixão é como se tivessem uma raiz etimológica comum. Né? E é quase como se fosse uma doença mesmo, né? A pessoa fica muito diferente do que às vezes perde o sono, às vezes fica muito ansiosa, né? É uma coisa que ao mesmo tempo é maravilhosa, mas dói, né? É uma contradição. Sentir o apaixonamento é contraditório em si.
Então, de novo, acho que não existe regra para isso, né? Bom, eu devo escrever, não devo escrever. E o jogo amoroso, ele tem sim um movimento pendular, vamos dizer assim, né? Acho que tem sempre, quando um se afasta, outro se aproxima um pouco mais. Quando um se aproxima, outro se afasta. Acho que isso faz parte disso que acaba sendo essa dança amorosa, né? De vai para lá e vai para cá. Então, acho que é meio que ver o que está sentindo no momento assim, tomar um cuidado de não ficar tão atento ao que o outro está sentindo que esquece de ver o que você mesmo está sentindo. Às vezes eu percebo isso, né, com os meus pacientes. A pessoa vem e fala, nossa, mas aí ele falou tal coisa, então isso queria dizer que ele estava interessado e queria marcar um próximo encontro, não sei o quê, e que haveria continuidade. E aí eu pergunto, e você? O que você estava sentindo, né? Como é que estava, assim, a pessoa fica procurando tantos indícios de que dela está sendo amada, que se esquece de perceber se ela mesma está amando, se ela mesma está interessada, se ela mesma está aberta ou gostando daquela pessoa, né? E é muito comum acontecer essa confusão, e um pouco porque algo do amor é assim mesmo. O Lacan fala, né? O desejo é desejo do outro, né? A gente quer ser desejado, né? Então, parte do regozijo, da alegria de ser amada é essa, né? É esse sentimento de estar sendo desejado. Isso é algo que, para todo mundo, é bom. Natália, em tempos anteriores, né, lá no passado, essa liberdade da conquista, liberdade da aproximação, desse momento que é muito embrionário do relacionamento, né, que tem a ver com paquera, tem a ver com namoro, as pessoas elas eram tolhidas dessa liberdade. Né? Tem relatos de pessoas que dizem, não, eu só conheci de fato o meu parceiro ou a minha parceira depois que eu casei. Eu não tive esse direito. Né? Você se encontrava, tocava na mão e já ia para um casamento. E hoje tudo mudou. Né? Como que você vê essa evolução dos tempos? A gente pode chamar mesmo de evolução, né? Antes era ruim e hoje era bom. Né? Que reflexão a gente pode tirar dessa mudança radical de momentos, né? De tempos? Falando, acho que você está falando de casamento arranjado, vamos dizer assim, né? Que antes acontecia assim, as pessoas conheciam, acho que assim, minha avó provavelmente aconteceu, até hoje, em certas comunidades, por exemplo, aqui em São Paulo, a comunidade judaica ainda faz isso, né? Certas comunidades ainda operam Com dessa isso, né? forma. É, eu acho, assim, curioso, acho que isso diz de uma outra faceta do amor, né? Claro, essas pessoas elas eram privadas, né, da possibilidade de se casar por amor, de se casar porque estavam apaixonadas, né? Só que a gente vê que muitos desses casamentos, muitos deram errado, e depois acho que seria legal a gente falar o que é dar certo e o que é dar errado, né? Sim. Mas muitos deram certo. O que é esse dar certo? É se dispor a conhecer essa pessoa, se encantar com ela, né? Porque também enfim, essa paixão que acontece no começo do relacionamento, ela muito provavelmente não vai durar muitos anos, né? Então, é uma outra coisa que vai sustentando um casamento, um relacionamento, enfim, uma parceria que possa continuar ao longo dos anos. Então, assim, uma abertura de diálogo, uma abertura de conversa, a disponibilidade para outra pessoa, a disposição para conhecer a outra pessoa, isso, enfim, para ajudar. Isso, às vezes, podia dar certo porque eram pessoas compatíveis, né? Então, acho que tem essas. O Guimarães Rosa que fala, né? No Grande Sertão Veredas, eu não vou lembrar exatamente como é a frase, mas ele fala de dois tipos de amor. Um que brota e depois cresce, e outro que cresce e depois brota. Não vou lembrar exatamente, mas é assim, é quase como se houvesse duas maneiras de se desenvolver esse amor, né? Pode ser uma coisa muito assim, muito intempestiva, muito intensa, mas que dure pouco tempo, ou que depois se transforme, e outro que vai acontecendo, vai se transformando, vai perdurando, né? Vai se adaptando ao tempo, às mudanças das pessoas, porque as pessoas, isso também, né? Por que é difícil o relacionamento durar tanto? Porque as pessoas mudam também, né? Por conta do próprio relacionamento e por conta da vida delas mesmas, né? Então, é uma multiplicidade de coisas.
Aí você já traz um ponto aí muito interessante, que é essa questão de que na descoberta e nas mudanças que são naturais, né, do relacionamento, as pessoas podem entrar em decepção, podem entrar em encantamento, né, podem admirar cada vez mais, ou esse encanto ele pode também se dissolver. Então, assim, o que eu perguntaria é, dentro dessas dicotomias, né, chega um momento de necessidade de ruptura ou de se repensar esse relacionamento. É muito comum, como que você lida com esses conflitos que provavelmente chegam aí aos montes, né, no seu consultório? Às vezes é difícil, né? Às vezes terminar um relacionamento não necessariamente é ruim, muitas vezes é ruim, mas pode ser um alívio, né? Quando já não estava bom faz um tempo, quando já tinha terminado e esse término não tinha sido colocado em prática, ou pode ser muito difícil, muito devastador, né? Eu escrevi um livro chamado Copo Vazio, que justamente fala de um dos tipos desse término, né? Que no meu livro, a Mirella e o Pedro se conhecem, eles têm um relacionamento ali super curto, de 3 meses, só que aí o Pedro some, desaparece, e aí é um fim que não acontece, que a outra pessoa, a Mirella, a personagem do livro, tem que assimilar por si própria, sozinha. Então, ela fica devastada, ela fica muito mal. Esse fim, ele ajuda, o fim dito, ajuda na elaboração, né? Isso, assim, isso tem um nome, né? Depois que escrevi o livro, eu descobri que hoje em dia isso se chama ghosting, que é o dar o perdido, é desaparecer sem dar explicações. O famoso fui comprar um cigarro e não voltei mais, né? Foi comprar um cigarro e nunca mais voltou, que a gente escutava por aí. Enfim, isso ao longo do tempo vai assumindo outras formas, né? É isso. Então a gente faz agora o primeiro intervalo, Natália. A gente tem ainda mais um bloco. Você já falou sobre o Copo Vazio. A gente ainda tem mais outros livros seus também para trazer aqui Tá para bom. esse programa de hoje, né? Então vocês nos acompanham. Eu sou o Valdir Oliveira e a gente está falando sobre relacionamentos em tempos atuais. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com Natália Timmerman, psiquiatra, escritora, e o nosso tema de hoje é relacionamentos nos tempos atuais. Natália, a gente não tocou nesse assunto ainda no primeiro bloco, mas existe um componente aí que é muito forte nos relacionamentos, que antes eles nasciam só depois do casamento, mas que hoje são muito comuns, inclusive, durante já o período do namoro, né, o período da paquera, né, do flerte, dessa aproximação inicial, que é o sexo. Então, assim, o que você poderia nos dizer sobre essa coisa imbricada do sexo com o relacionamento e a aproximação entre pessoas, sejam de mesmo sexo, sejam de sexos diferentes, sejam trans, independente assim, dessa identidade de gênero? Eu acho que, enfim, hoje em dia, né, eu gosto muito daquela crônica, eu não lembro de quem era a crônica, mas que virou uma canção que a Rita Lee canta, Amor e Sexo, né, que ela faz a diferença entre amor e sexo. É super bonita aquela música. E eu acho que hoje as pessoas estão podendo experimentar a liberdade de ter relações sexuais sem estar no relacionamento, né? Isso não era tão comum há algumas décadas atrás. Acho que está sendo cada vez mais simples e tranquilo em muitos aspectos. Mas eu tenho visto também outro lado, né? O quanto essa liberdade sexual acaba podendo também levar para um outro tipo de excesso, né? E para um outro tipo de dificuldade, que é a dificuldade de se envolver, de aprofundar relacionamentos, né? Enfim, é como se fosse abrir várias portas e não entrar em nenhuma. Não que seja uma coisa seja melhor, outra pior. Acho que tem pessoas enfim, que se dão melhor mesmo em relacionamentos mais curtos, né? Aí no primeiro bloco eu tinha dito, né? Que é um relacionamento que dá certo? Depende, às vezes é uma noite só e é aquilo, né? E foi bonito enquanto durou, e foi intenso, foi profundo naquele tempo. Outros duram poucos meses, outros duram anos, né? É uma pergunta que não tem resposta, e que cada um vai configurando a resposta na sua própria história, né? Quando é que um relacionamento deu certo? Quando é que a gente pode considerar isso? Essa resposta não existe fora da vida de cada um que vai dizer. Tem umas coisas que chamam a atenção. Algumas pessoas, eles já estão juntos há
40 anos, há 50 anos, isso é tão lindo. É lindo porque durou, mas as pessoas não estão dentro daquele relacionamento para saber de que forma que aquele relacionamento efetivamente durou. E pode ter sido lindo também um relacionamento que tenha durado apenas um ano, ou meses, ou enfim, né? É mais ou menos por aí, não é? Sim, assim como pode. E de fato, há relacionamentos lindos que duram muitos anos, e há relacionamentos que já duram muitos anos e que não são nada bonitos, que são abusivos, em que há violência, em que há desrespeito, em que há um controle excessivo, e que uma manipulação em que a pessoa não consegue sair do relacionamento justamente por conta disso. Então, o tempo não é a medida do sucesso, entre aspas, do relacionamento, né? Acho que inclusive essa palavra medida, né, para relacionamento é algo que ela não faz tanto sentido, porque os relacionamentos, como é que a gente vai mensurar esse tipo de coisa, né? Acho que não tem coisas que não são mensuráveis, o amor é uma delas. E sobre a internet, sobre os namoros virtuais, e a gente está falando de uma coisa, de uma prática muito comum, né, nesse tempo presente agora, né? Ou seja, você não tem necessariamente que estar em contato físico para estar estabelecendo um relacionamento com muito afeto. Então, isso é possível, né? Como você analisa, né, e como que você tem acompanhado também essas práticas entre as pessoas que te procuram. Pois é, eu acho que as redes sociais, os aplicativos de relacionamento, a internet no geral, transformou muito a nossa forma de se relacionar. Não só amorosamente, mas no trabalho, na amizade, na vida, né? Acho que, por um lado, a gente está muito mais conectado, o que pode ser bom, mas, por outro, essa conexão excessiva pode exigir da gente, por exemplo, que responda imediatamente. E aí, do outro lado, a pessoa que não recebe uma resposta imediata de uma mensagem pode ficar muito ansiosa, como se a medida do afeto, aqui de novo, a gente falando da medida e do afeto, né? Pudesse ser feita por tempo de resposta. E não é assim. Às vezes a pessoa está lá, imersa em outra coisa, presente em outra coisa, né? O que acaba acontecendo é que a gente, nessas múltiplas janelas que a gente abre, esses múltiplos aplicativos que estão disponíveis no nosso celular, a gente vai se subdividindo também em vários perfis, né? Em vários tipos de presença, mas consegue estar pouco presente onde a gente está. Então, por exemplo, não sei, é muito comum ir num restaurante e você imagina lá as pessoas felizes, confraternizando, e você olha em volta, tá cada um olhando para a sua tela. Inclusive casais, né? Então, que tipo de presença é essa que a gente está podendo oferecer para as pessoas? Então, acho importante ter essa diferença entre estar conectado e estar desconectado, porque essa hiperconexão é o outro lado da moeda de uma profunda solidão, né? E digo mais, né? A gente acha que, enfim, é, vai conseguir um relacionamento, vai poder estar com alguém se a gente tiver disponível o tempo todo, se a gente tiver indo atrás. Eu acho que sim, um pouco é verdade. A gente precisa estar aberto, né, para que as coisas aconteçam. Só que tem uma frase de um autor que eu gosto muito, chamado Gaston Bachelard. O livro dele está esgotado, infelizmente, chama Poética do Espaço, mas nesse livro ele fala, ele vai falando sobre os ambientes da casa, super bonito, escrito maravilhosamente bem. E aí, nesse livro ele fala que é na solidão que as paixões se cozinham. Então, para eu conseguir me apaixonar, para eu conseguir esse ímpeto amoroso, eu preciso também conseguir estar sozinho. Eu preciso conseguir fazer essa diferença entre o que é público e o que é privado, o que eu mostro e o que eu guardo. E essa é uma diferença que a internet apaga, né, nos nossos dias, né, a diferença entre o público e o privado. Isso afeta muito mesmo o nosso jeito de se relacionar. Fala um pouco agora, Natália, sobre a tua coletânea de contos Rachaduras, né, que em 2019, inclusive, teve indicação ao Prêmio Jabuti. Sim, essa coletânea, ela também fala dos relacionamentos, né? Inclusive o nome Rachaduras é isso, né? São as rachaduras dos relacionamentos, essas rachaduras que a gente tem na nossa vida, né? E que hoje eu estou cheia de citações, né? Tem o cantor e poeta Leonard Cohen, ele tem um poema que fala de rachaduras, e foi daí que eu tirei o título do livro, né? Que ele fala, há uma rachadura em tudo, mas é por aí que a luz entra,
né, nas coisas, nas pessoas, nessas fraturas, né? E esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte são títulos irônicos, né? Chama Felizes para Sempre. Aí são contos que abordam essa questão do casamento, né? Como é que é depois? Os filmes antigamente terminavam no casamento. E depois? Como é que é? O que quer dizer esse feliz para sempre? Isso não existe, né? É para isso que eu vou olhar. A segunda parte chama Príncipes e Princesas, que também, e aí fala sobre esses meandros do amor, esses preâmbulos do amor. Como é que é esse jogo de apaixonamento, de ir atrás, enfim. E a terceira parte chama Outros Planos, que são outras histórias que não estão relacionadas necessariamente a isso. Mas, enfim, é um livro que fala sobre essa temática, assim como o Copo Vazio, que é meu romance. É diferente a conquista e o relacionamento, as intenções, os jogos, inclusive, quando a gente está falando aqui de jovens, de adolescentes, ou de adultos, ou de idosos. Quer dizer, todos somos humanos, né? Mas é o que muda, né? Nessa diferenciação aí de faixas etárias. Você sabe que eu tive uma surpresa, né? Muitos jovens gostaram do meu livro Copo Vazio, que fala de um amor jovem ali, né? Um casal na faixa dos 30 anos. Só que muitas pessoas mais maduras, 50, 60, 70 anos, também gostaram muito, né? E também se identificaram muito, né? E eu acho muito interessante observar isso, né? Como tem algo da paixão que é igual, não importa a idade, né? Isso pode ser com 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos, né? E, e essa disposição para o apaixonamento talvez tenha a ver com uma jovialidade que não tem relação com a idade, necessariamente, né? Acho que isso pode acontecer em qualquer idade, isso de estar apaixonado. Agora sim, a gente aprende algumas coisas, mas tem algumas coisas que a gente não aprende. Talvez o grande aprendizado de cada um seja entender as próprias limitações, entender o próprio jeito, ao invés de tentar mudar o próprio jeito. Talvez a grande mudança possível na vida de cada um seja a aceitação de quem se é. O oposto do relacionamento, da aproximação, talvez seja a solidão. O que lição, né? Como conviver com a solidão? A solidão ela pode ter uma interpretação filosófica mais profunda, mais de isolamento, enfim, uma coisa difícil, né, de se conviver com ela, mas o não estar com um parceiro ou com uma parceira, né, ou você estar sozinho, isso pode despertar também prazer, felicidade para as pessoas? Claro, sim, e digo mais, acho que se você não consegue sentir algum prazer na sua solidão, vai ser muito difícil se realizar, entre aspas, né, no relacionamento, né? Acho que uma coisa precisa ser contraponto da outra. A gente precisa sempre ter para onde voltar, né? E estar só, acho que é um aprendizado também. E por exemplo, eu adoro ir ao cinema sozinha. Adoro. Eu acho uma delícia ir no cinema e não precisar falar nada para ninguém quando o filme acaba. Poder ficar com as impressões dentro de mim, esperando um pouco para que depois enfim, elas possam ser reverberadas de um outro jeito. Acho que a solidão tem, claro, acho que é sempre bom poder transitar de um para o outro, né? Estar um pouco sozinho, um pouco em comunidade. Acho que nenhum excesso é bom. Estar o tempo todo com alguém, ou no relacionamento, ou com outras pessoas, não é bom, assim como estar o tempo todo sozinha também não é bom. Acho que o bom é poder transitar de um para o outro. Bom, a gente já vai chegar ao final do programa, aí você poderia falar um pouquinho sobre desterros, né? Se você sentir necessidade de falar sobre mais algum texto, aí fique à vontade, você tem 2 minutos. O Desterros, História de um Hospital Prisão, é um livro fruto de um trabalho. Eu, por 8 anos, trabalhei num hospital penitenciário aqui em São Paulo, e esse livro é fruto dessa experiência, que foi uma experiência riquíssima para mim. Foram tempos de muito aprendizado. E a escrita, como ela costuma ser, ela é uma forma de elaboração, de compreensão, né? Dessa realidade e desse trabalho meu, e da minha transformação como pessoa, para o bem e para o mal, trabalhando ali, porque eu acho que eu também
ao longo desse trabalho, eu também embruteci um pouco do que é o sistema carcerário brasileiro, né? Um sistema de tantas injustiças, né? Que reverbera injustiças da nossa sociedade como um todo. Então, é um livro que... E, assim, eu gosto dele também porque ele é a ponte, ele é o encontro entre a Natália psiquiatra e a Natália escritora, né? Foi aí que a Natália escritora começou, vamos dizer assim, né? Ela precisou dar as mãos para a psiquiatra para depois seguir adiante. Natália, muito obrigado pela sua participação no programa Opinião Pernambuco. Eu que agradeço muitíssimo o convite, foi uma ótima conversa, Valdir, super, super obrigada. Muito obrigado mais uma vez, Natália, obrigado a todos e todas que nos acompanharam, o Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente se encontra em um próximo momento.